Sabe, Emílio, o que está me incomodando, e eu estou falando desde o início da jornada aqui, até alguns veículos de esquerda notaram isso e já deixaram transbordar essa situação, transparecer isso. É o desespero da esquerda para dizer que o Lula está bem, Emílio. Você percebe esse desespero, Emílio? Pitoli, percebo perfeitamente, e os interlocutores do Lula lá no Palácio do Planalto já estão falando que o Lula continua sendo o plano A, B, C, D, E, F para 2026. Né? E a gente está vendo aí que o Lula está no final da vida dele, isso aí já é natural, né? Acontece com todo mundo, e ele não tem mais condições físicas de continuar muito tempo na política. Só que tem um detalhe nisso tudo, Pitoli. O Lula, ele não preparou sucessores, ele não deixou se formar sucessores para ele no PT. E aí, quando eu vejo nesta manhã a notícia da inelegibilidade do Caiado, eu fico me perguntando, será que eles estão querendo derrubar toda a direita para que não tenha ninguém elegível em 2026, para que o Lula consiga, aí sim, dar mais um suspiro? Mas o Emilhão, eu acho que Caiado, direita. Se o Caiado, dar uma furadinha no zóio do Bolsonaro, não dá não? A gente sabe que o Caiado lá, ele não iria emplacar de forma alguma, né? Mas eu te pergunto, Pitoli, se o Caiado fosse um governador de esquerda, será que iria acontecer essa inelegibilidade? A gente sabe que tem estados do norte, do nordeste, em que o abuso de poder econômico é muito maior, né? Sim, agora, concordo, Emílio. Agora, Emilhão, preciso voltar então no Caiado, já que você tocou, é o assunto do chat agora. Vamos misturando os assuntos, né, Pitoli? Eu acho que assim que é uma boa conversa. Caiado, Emílio, foi candidato a presidente da República em 1989. 89, certo? De fato, ali ele disputou a sua primeira eleição, já de cara, presidente da República e tal. Ele conseguiu se estabelecer? Ele conseguiu se consolidar politicamente falando? É um nome conhecido nos 4 cantos do Brasil? Eu não acredito. Se você hoje dá uma volta pelo Nordeste e fala assim, Ronaldo Caiado, o que você acha? Que sepulcro Caiado? Parede Caiado? O cara vai achar qualquer coisa de Caiado, mas não vai achar o Ronaldo, o governador do estado de Goiás. Ele não tem essa relação com a população. Por que eu estou dizendo isso, Emílio? Falta o quê? Carisma? Falta o quê? Empenho? Falta o quê? Proximidade da população? Porque, de fato, não é um candidato forte para a presidência da República. Não dá para achar. Emílio, meu maior medo hoje, com relação ao que acontece com o Lula, medo não, perdão, não é a palavra. É uma dúvida, vamos lá. Minha maior dúvida é, quem é que eles vão colocar no lugar do Lula para disputar uma eleição com Bolsonaro? Não, eu não trabalho contra a alternativa, tá? Com Bolsonaro, para dizer que é capaz de vencer o Bolsonaro nas urnas. Nós apresentamos ontem aqui, na entrevista com o presidente, Emílio, uma pesquisa do Paraná, que, na estimulada, dá 45 Bolsonaro, 31 Lula. Você imagina você colocar 45 Bolsonaro e do outro lado, Haddad, do jeito que está o Haddad hoje. Quem mais? Boulos, que perdeu para o Nunes em São Paulo. Ou seja, pede para ele mesmo na rejeição. Quando a gente fala de Caiado, me perdoe, ele não conseguiu se estabelecer até aqui, não vai se estabelecer para a presidência da República, mas pode ser mais um Marçalzinho aí do ponto de vista de querer atrapalhar, furar o olhinho do Bolsonaro, vamos atrapalhar. Eu sinto isso, viu, Emílio? Pitoli, eu também concordo contigo, né, mas a gente tem que ficar atento aí para que daqui a pouco não surjam problemas em relação ao próprio Tarcísio, né? Achem algum pelo em ovo para também deixar o Tarcísio inelegível e tentem ganhar da direita por WO. Concordo. Você não está errado, não. É isso que não pode acontecer, né? Eu chamo esse alerta. Agora, eu também concordo. Eu estive casualmente em Goiânia 2 meses no período eleitoral e eu vi lá que tinha muito excesso, muita participação excessiva do Caiado, tanto na campanha em Goiânia, como na campanha em Aparecida de Goiânia, que elegeu o Leandro Vilela, que veio de baixo na pontuação e conseguiu vencer lá o deputado federal, o professor Alcides, que era candidato do Bolsonaro. E na hora que tu estava em dúvida hoje sobre o nome do Fred Rodrigues,
Eu tava louco para te soprar, Pitoli, só que eu não tava no ar ainda. Não, me fugiu o nome do Fred, me perdoe. Obrigado, Emílio. Emílio, e essa intervenção do Caiado, né, que traz essa decisão agora liminar, frágil da justiça, mas é uma decisão, eu não tô louco, né, de chegar que de fato tem cheiro de abuso, né, Emílio? Não, tem cheiro de abuso sim, Pitoli. A campanha em Goiânia, ela foi polarizada ali entre os em Anápolis, Goiânia, Aparecida de Goiânia, as maiores cidades do estado de Goiás, entre os candidatos do Caiado e os candidatos que seriam apoiados pelo Bolsonaro, principalmente ali em Goiânia e Aparecida de Goiânia. E, Pitoli, ali havia assim um grande cheiro de abuso de poder econômico. Agora tem um detalhe: até onde vai o que é e o que não é abuso de poder econômico, né? E isso aí é uma avaliação também subjetiva, né? O que é muito abuso de poder econômico, o que é pouco abuso de poder econômico, Pitoli. Lembrando o seguinte, né, Emílio? Tem uma outra questão importante, a gente está tudo aqui no campo da opinião, é certo? Quem decide quem fica elegível ou inelegível é o sistema. É o sistema. E não consigo achar que o sistema quer a esquerda, o PSOL, o PCdoB, o PT, até o PSB, não consigo achar, viu, Emílio? A gente tem que estar atento nos candidatos que o sistema vai determinar. Por exemplo, quando a gente olhava ali, Nunes, Marçal e Boulos, estou mexendo no vespeiro, mas vamos lá. Boulos a gente sabe o que é. Nunes, Marçal a gente sabe para que chegou. E o Nunes, a gente via ali todo mundo junto, num palanque meio estranho, né? Até com o próprio presidente Bolsonaro, em função do Melo Araújo na condição de vice, enfim. A gente tem que começar a ter esse olhar crítico e parar de achar que é só a esquerda que nos atrapalha. Porque, na verdade, quem quer nos dominar, Emílio, é o sistema, concorda? Concordo em gênero, número e grau. E um outro detalhe também sobre essa campanha em Goiânia, você lembra que na sexta-feira anterior às eleições, o Gustavo Gayer sofreu busca e apreensão da Polícia Federal. Sim. E houve uma série de narrativas contra o Gayer e, consequentemente, o candidato dele, o Fred Rodrigues. Lembrando que, se eu não estiver errado, o Fred Rodrigues ele venceu no primeiro turno das eleições e sofreu uma virada no segundo turno, Pitoli. Exato. A gente tem que estar de olho no sistema, gente. A gente tem que estar de olho onde está o Kassab. A gente tem que estar de olho onde está o Alckmin. A gente tem que estar de olho nessa turma, tá? União Brasil. Ainda União Brasil. Parece que quer desembarcar do governo Lula, mas é o sistema. A gente tem que olhar para esses caras com absoluta desconfiança. Absoluta desconfiança. Dentro do PL tem traidor? Tem. Dentro do PP, que eu acho que é o mais perto do PL, tem traidor? Tem também. Agora, o resto, a gente tem que ter muita dúvida, sempre reticência, sempre de olho, porque nós, aliás, eu disse aqui logo depois da eleição do Lula, não é Lula e Bolsonaro. A gente tem que esquecer essa história desse maniqueísmo bem contra o mal, né? Nós contra eles, a direita contra a esquerda. Não! O que nós estamos enfrentando é muito pior. O que nós estamos enfrentando é capaz de aparelhar o sistema, inclusive colocando pessoas em cadeiras de destaque, eu vou parar por aí, né, para não falar o lugar, né, dessa cadeira específica, para não me enrolar, com canetas atômicas. O sistema é capaz disso, Emílio. O cara é capaz de não apresentar imagens, por exemplo, de algo que poderia solucionar uma investigação, livrando inocentes de condenação, porque estava de olho numa cadeira. O sistema joga assim, Emílio. Pitoli, o sistema ele tenta dominar a política o tempo todo. Quando se fala em sistema, a gente tem que entender que é quem está e quer se manter no poder com as regalias e as benesses do poder. E quem tenta quebrar isso é a figura do antissistema. No caso, a gente tem um exemplo típico aqui no Brasil, que é o Bolsonaro, que tentou remar contra e sofreu ataque por todos os lados, né? Bolsonaro, ele teve erros, mas de todo modo ele teve muito mais acertos do que erros, né? Então, por isso também
Pitoli, eu sempre procuro, eu me privo de falar de um erro ou outro do Bolsonaro, porque ele teve muito mais acertos e já tem a esquerda para ficar acusando o Bolsonaro, inclusive, do que de coisas que ele não cometeu ou que não são erros, né?